O ministro do Supremo, Luiz Fux, ele abriu uma divergência com Gilmar Mendes no julgamento que discute os limites do foro privilegiado para autoridades. A Corte analisa no plenário virtual até sexta-feira recursos da PGR, da Procuradoria-Geral da República, sobre a decisão que ampliou o alcance da prerrogativa. Fux defende limitar o alcance do foro. Até o momento, o placar está em 4-1 a favor do entendimento do relator. Já começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, as discussões entre os ministros da Corte a respeito do alcance do foro privilegiado. Há um entendimento de alguns integrantes de que é preciso manter vigente a regra ou até ampliar o foro privilegiado. Luiz Fux defende a limitação do alcance. E aí, de maneira muito simples para a nossa audiência, há inclusive um exemplo que foi dado. Por exemplo, em casos que não tenham relação com a atividade daquele servidor, o caso imediatamente iria para a primeira instância. Essa é uma ideia de limitação do foro privilegiado. Então não é porque aquela pessoa tem foro privilegiado que o foro o protege de absolutamente tudo. Beraldo, quais exercícios nós devemos fazer? Porque é preciso também olhar para quantidade de autoridades que possuem o foro privilegiado no Brasil, né? Quando a gente olha para outros países, nós estamos praticamente no topo, entre os principais países que garantem o foro privilegiado a muitas autoridades, né? Pois é, mais um conceito da Constituição de 1988 que deu totalmente errado e deu errado em razão de uma manipulação feita conforme os interesses dos poderosos do momento. Então, a ideia do foro privilegiado é garantir que pessoas que tenham determinada visibilidade pública, governadores, deputados, senadores, presidente da República, não fiquem à mercê de decisões da justiça de primeira instância que, em todos os municípios do Brasil, pode ser que haja ali, a gente sabe que há, alguma decisão tomada não com base no entendimento legal, mas sim para atender algum tipo de interesse. É preciso lembrar, inclusive, que o Brasil já passou por momentos, e não faz muito tempo, em que uma decisão de primeira instância numa cidade remota do não sei aonde, o Brasil inteiro ficou sem WhatsApp, por exemplo. E, salvo engano, isso aconteceu em mais de uma oportunidade. Então, o foro privilegiado tinha esse conceito. Bom, essa pessoa, ela precisa ter minimamente uma garantia que aplicará a ela a lei conforme um entendimento de um nível mais alto, né? O notável saber jurídico, a reputação ilibada de quem julga. Essa era a ideia. Só que isso foi sendo deturpado inicialmente para beneficiar os próprios políticos. Só que agora o poder concentrado nas mãos do Supremo Tribunal Federal é tão grande e a completa liberdade que existe para que se decida a favor de um contra o outro com base na lei A, B ou C, às vezes você tem diferentes decisões para casos que são totalmente semelhantes e não há quem questione. O ministro faz o que bem entende e seus pares têm poucas oportunidades para reparar os maus feitos. Portanto, essa questão, essa discussão do foro privilegiado, ela está inserida dentro de uma discussão muito mais ampla, que é a absoluta falência do nosso sistema judicial. O brasileiro não se sente amparado pelo judiciário, onde ele sabe que as armas que ele tem para brigar pela justiça são desiguais, dependendo quem ele é, quem ele conhece e, sobretudo, quanto dinheiro ele tem na conta para colocar naquele processo. Pois é, deixa eu até destacar para a nossa audiência o voto do ministro Luiz Fux. Ele propõe 5 diretrizes: manter no juízo de origem processos já avançados, remeter ao primeiro grau casos sem nexo funcional com o cargo atual, afastar o foro após desligamento do cargo, fixar a diplomação como marco para incidência da prerrogativa e excluir do foro crimes praticados no período eleitoral. Chamar o Roberto Mota, as discussões
no âmbito do Supremo sobre foro privilegiado, limitação ou ampliação desse dispositivo. Mota. Os parlamentares têm foro privilegiado, o que significa que eles são julgados pela Suprema Corte. É uma jabuticaba brasileira, uma coisa que não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nasceu o conceito de Suprema Corte. O problema é que, apesar das excelentes intenções dos constituintes de 1988, hoje existe um conflito político entre o Congresso e a Suprema Corte. Porque a Suprema Corte decidiu que é dela a última palavra sobre qualquer assunto. Nós acabamos de falar da invalidação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A Suprema Corte também decidiu que ela tem até o poder de preencher um chamado vácuo legislativo. Ou seja, se não existe uma lei sobre um determinado assunto, mas a Corte acha que deveria existir uma lei, então a vontade da Corte se sobrepõe à decisão do Congresso de não legislar. Então, nesse cenário, as investigações contra parlamentares, no contexto do foro privilegiado, inevitavelmente adquirem um caráter político. Então, esse cenário todo deixa evidente que já passou há muito tempo da hora de se extinguir essa coisa chamada de foro privilegiado. Pois é, há inclusive rankings que acabam apontando quantas figuras, quantas autoridades têm foro privilegiado nos países, né? E o Brasil está muito à frente de outras nações desenvolvidas. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer seu ponto de vista a respeito dessa discussão que acontece no Supremo e tem inclusive posicionamentos diferentes entre os ministros. Dávila. Diferente entre os ministros reflete justamente o incômodo de determinados ministros que prezam a Constituição, que zelam pela cláusula pétrea da Constituição e veem em decisões descabidas a violação constante disso. E aí, Caniato, começam os atalhos. Não, talvez a censura aqui seja permitida, mas se for época de eleição e for não vale. Começa essa colcha de retalhos que só aumenta a complexidade, a insegurança jurídica e, no fundo, ninguém sabe qual que é a regra que vai valer. Porque dependendo, como bem lembrou o Beraldo, da turma que caia ou da vara que caia, você vai ter uma interpretação completamente diferente. Veja só, o Mota gosta sempre de citar aqui o exemplo da Suprema Corte Americana. Mesmo quando o voto é dissidente numa corte americana, os pontos de vista, existe um ponto em comum. Estão todos discutindo do ponto de vista de defesa da Constituição. Aqui não. É interpretação pessoal. É tempero de acordo com o paladar do juiz do dia. Isso não existe. Como é que nós vamos ter segurança jurídica num país desse? Onde a lei não é cumprida, onde tem decisões que são retroativas o valor quando você vai, por exemplo, abrir negócio no Brasil. Isso não existe. O Brasil virou, na verdade, o paraíso, o resort taiaiá da insegurança jurídica. É isso que é o Brasil de hoje. É uma brincadeira. Como é que nós vamos atrair investimento? Como é que nós vamos fazer negócio, gerar emprego com regras imprevisíveis, com uma interpretação completamente personalista da lei, onde a Constituição, que deveria nortear todas as decisões de uma Suprema Corte, foi simplesmente negligenciada. É um caos o que está acontecendo no Brasil. E isto tem implicações seríssimas num país que não cresce, não atrai investimento de longo prazo e está à deriva. Porque, comparando com outros países emergentes, nos últimos 20 anos, a renda per capita no Brasil despencou, o que mostra desconfiança em relação a um país imprevisível e que se desconfia não só das regras, mas principalmente da justiça. Pois é, estou aqui com algumas reportagens, vários estudos, levantamentos que apontam para
a quantidade de pessoas com foro privilegiado. No Brasil, mais de 50 mil servidores, pessoas têm foro privilegiado, né? O último levantamento, algo em torno de 54 mil. Por exemplo, na Alemanha, só uma pessoa tem foro privilegiado, que é o presidente. Nem o premier tem. Em outros países, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Cabo Verde, ou ninguém ou apenas uma pessoa. Enfim, é preciso olhar para essa situação que acontece aqui no Brasil. Deixa eu chamar o Bruno Musa para avaliar também essa discussão que acontece no Supremo, a defesa feita pelo ministro Luiz Fux, mas um problema que se discute no Brasil já há bastante tempo, né? Há muitas pessoas com essa prerrogativa de foro privilegiado, Musa. Renato, esses números que você trouxe são extremamente alarmantes, eles são necessários de serem expostos para todo mundo. Imagina, os principais países, uma pessoa ou nenhuma. Estamos falando no Brasil, você mencionou 54, 55 mil pessoas. É um país completamente disfuncional. Mas eu vou tentar trazer nesse meu comentário alguma possibilidade de vislumbrarmos uma luz no fim do túnel e um processo de médio prazo. Veja, esses dias eu estava lendo uma matéria, inclusive eu postei nas minhas redes sociais e fiz um comentário a respeito, numa cidade, aqui, uma cidade na região metropolitana de São Paulo. O prefeito, ele permitiu algumas atividades através de venda de ambulantes. Pessoas que ali estavam vendendo, e foi um vídeo até bastante emocionante, depois eu convido a ver, tá nas minhas redes sociais, e ele melhorou a condição ali, dando um carrinho para as pessoas conseguirem trabalhar e vender ali. É uma boa reflexão a respeito do tema. Por que eu estou falando isso? Porque a ação de um determinado prefeito numa determinada cidade acaba influenciando novas ideias parecidas em cidades próximas ou ali no país. E aquilo começa a tomar um corpo. As ideias começam a ser debatidas na sociedade e algo que parecia completamente longe da realidade ou ninguém acreditava, ou nunca tinha pensado a respeito do tema, começa a ser um tema de discussão. Esse tema de discussão se torna algo mais natural, que se torna um hábito, que se torna uma demanda por parte de uma determinada sociedade para aqueles políticos. E as ideias vão crescendo. Então, quando nós percebemos que o nível colossal de foros privilegiados que chegou significa que alguns poucos burocratas, poucos frente à população de 200 milhões, mas 50 mil pessoas, é um número absurdo, como você falou. Que essas pessoas têm foro privilegiado significa que nós, pagadores de impostos, simplesmente nos tornamos servos dessa relação de subserviência para com os políticos, quando a ordem deveria ser completamente ao contrário. Durante muito tempo no Brasil era algo que não se pensava em mudar. Era assim e nós nascemos para ser assim, infelizmente. Mas agora o processo da disseminação das informações descentralizadas, por mais que haja uma busca pelo controle, pela censura, elas correm. E ao correr elas chegam em pessoas e são impactadas, que começam a entender que não necessariamente aquele nível colossal de impostos deva ser pago, uma vez que você consegue serviços melhores a um custo mais baixo se você optar, por exemplo, pelo privado. Isso gera demanda, que gera novas ideias. A coisa começa a crescer e começa a florescer. Portanto, talvez o nosso principal papel aqui é gerar esse debate, levar as informações até as pessoas, novas ideias que funcionaram em outros locais. O Brasil tem por prática nunca olhar sociedades que funcionaram melhor. Continuamos presos em ideias dos anos 70, dos anos 80, enraizado em um partido que, basicamente, comanda o país por 75% do século. Ideias completamente mofadas e antiquadas, que não funcionam na realidade. Mas novas ideias começam a ser comentadas na base da sociedade. Demora um tempo, mas elas são extremamente relevantes para uma demanda que começa cada vez mais a ter um corpo, a crescer. E os políticos precisam entregar pelo menos o mínimo para conseguirem se reeleger. Então, eu acredito que há uma luz no fim do túnel. Não espere mudança agora, mas essa mudança talvez ocorra para a próxima geração. O importante é pararmos de cavar a nossa própria cova, começarmos a olhar para cima. Por enquanto, seguimos cavando. Pois é, deixa eu, só para encerrar essa discussão, chamar o Cristiano Beraldo para analisar um pouco da característica, né, do país, quando se observa um contingente tão grande de servidores com foro privilegiado. E olhando um pouco para a característica da nossa política, né, os clãs, as famílias que comandam a política em muitas localidades do país, a cultura da carteirada, né? Você sabe com quem que você está falando? Isso é muito comum no Brasil, né? O quanto esse processo acaba
prejudicando o desenvolvimento da nação, Beraldo. Mas essa é uma característica do nosso subdesenvolvimento, à medida que nós temos, por exemplo, inúmeros, centenas de municípios no Brasil em que a prefeitura é o maior empregador. A cidade não tem absolutamente nenhuma condição de existir. Ela foi criada porque um grupo de políticos convencionou que ali seria interessante ter mais uma estrutura administrativa paga com dinheiro dos impostos, ou seja, a parte do país que produz paga impostos para sustentar uma dinâmica local que visa exclusivamente uma existência política. Então, quando o prefeito é eleito nessa pequena cidade e ele emprega direto ou indiretamente 90%, às vezes 95% da população, ele é o Deus daquela população. Porque o dia que ele achar que alguém o distratou, que alguém não foi cordial com ele tem nas suas mãos o poder de fazer maldades que podem impactar a vida daquelas famílias. Então, na nossa cultura subdesenvolvida, essas pessoas que são ignorantes pelo método da política brasileira de manter a massa da população ignorante, eles já identificam ali naquela autoridade alguém que precisa ser respeitado, que pode mais do que ela. A pessoa já se coloca numa posição de humilhação diante daquela pequena reles figura que é um servidor público que em grande parte dos casos já está na cadeia e não na prefeitura, mas lá está exercendo o seu papel. E a partir desses pequenos municípios, desses rincões do Brasil, vai aflorando, porque aquele prefeito desqualificado, canalha, medíocre, que é parte do problema, na legislatura seguinte ele vai ser deputado estadual, depois ele está em Brasília, e ele chega em Brasília achando que ele é aquela autoridade que precisa ser respeitada. A turma ali que comanda o show em Brasília olha para aquela situação e vê, tudo que esse cara quer é achar que ele tem algum prestígio. Entrega lá um foro privilegiado para ele, dá alguma coisa ali para ele se sentir importante. E aí a gente vai nessa dinâmica completamente medíocre, que em nenhum momento visa o melhor interesse do país, apenas retrata a nossa falência como uma civilização. A mediocridade nos guia e influi na nossa vida a ponto de estarmos nessa situação deplorável em que o país se encontra. Claro que a votação, a discussão que acontece no Supremo irá até sexta-feira, então a gente segue acompanhando. Claro que os ministros podem, inclusive, atualizar os seus votos, mas por enquanto o score, o placar está em 4-1.